A Assembleia Sinodal terminou, mas não o sínodo, que é um processo, e nem a sinodalidade, que é uma forma de ser igreja. Foram 4 semanas para esta segunda sessão, do dia 2 ao dia 27 de outubro, com retiros, celebração penitencial, celebração ecumênica, momentos de oração, reflexão e também votação. Terminando este período, o que nós podemos esperar? Eu recebo hoje 2 dos brasileiros que participaram do sínodo, Cristina dos Anjos e Padre Adelson Araújo dos Santos. Cristina é socióloga, especialista em projetos sociais e atua como assessora nacional para migrações no Secretariado Nacional da Caritas, compõe a comissão do CELAM, Clara e Caritas no eixo Mulher na Igreja e na Sociedade. Cristina, uma alegria receber você mais uma vez aqui no Igreja Sinodal. Muito bem-vinda. Obrigado, Marcos. Alegria minha de poder voltar novamente a esse programa, poder dialogar um pouco dessa vivência, né, do Sínodo. Isso. E o Padre Adelson, ele é jesuíta, doutor em teologia e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Padre Adelson, que também participou como perito no Sínodo Especial para a Amazônia e agora também participou no Sínodo sobre Sinodalidade. Muito bem-vindo também, Padre Adelson, mais uma vez aqui com a gente. Alegria também compartilhada por mim, Marcos, Cristina, prazer em revê-los, em encontrá-los. Estivemos juntos, Cristina e eu, no Sínodo, e estivemos juntos já neste programa. E é uma alegria poder retornar e compartilhar com toda a nossa igreja a experiência vivida. Isso, a gente estava recordando aqui antes de iniciar, né, o programa, né? Foi antes da primeira sessão, lá em 2023, os 2 participaram juntos aqui e hoje a gente os recebe novamente para olhar para este processo, para este caminho e, né, conhecer um pouco da experiência. Cada um teve uma função específica, teve uma participação diferenciada, embora no mesmo sínodo. Eu quero começar escutando a Cristina, mulher aqui no meio de nós. Cristina, como é que foi a sua experiência de participação como madre sinodal, né? Agora, especialmente nesta segunda sessão? Bom, primeiro dizer, né, que o sínodo, sem ser piegas, mas de fato uma graça em minha vida, algo que eu vou levar para sempre. É muito importante a gente poder ser parte desse momento tão especial da igreja, especialmente nós mulheres, num sínodo em que pela primeira vez foi possível estarmos ali presentes com voz e voto. Então, é uma experiência única, né? Nessa segunda etapa, eu acho que foi uma etapa, primeiro, que, como nós já tínhamos vivido a primeira etapa, e isso nos dá a experiência e o conhecimento desse espaço, então, ir para essa segunda etapa foi por um lado, mais tranquilo, já sabendo ali o que a gente poderia vivenciar, mas também com uma clareza de que essa segunda etapa ela era muito importante, porque era uma etapa que ia finalizar uma reflexão, definir processos. Então, assim, a gente sabia da importância da nossa participação, da nossa contribuição nas reflexões. Então, eu fui com essa clareza, né, desse momento que a gente iria viver ali. Uhum. Maravilha. Padre Adelson, como é que foi a sua experiência também de participação? E assim, qual o papel que o senhor teve? O senhor, juntamente com o Padre Miguel, né, jesuíta, que também já participou com a gente, o Padre Agenor, estavam ali como expertos, como peritos nesse processo. Como é que foi essa participação? Sim, de fato éramos nós 3, o Agenor no grupo dos peritos teólogos e o Miguel e eu no grupo dos peritos facilitadores. Então, como facilitador, o nosso papel
era favorecer que a Assembleia Sinodal entrasse na dinâmica que era proposta, né, da conversação no Espírito da melhor forma possível. Para isso, nós tivemos, já desde o ano passado, da primeira sessão da Assembleia, todo um treinamento, uma série de encontros, e também aconteceu da mesma forma nesta segunda sessão. Tivemos 3 dias de preparação, só com os facilitadores, e pudemos retomar a dinâmica da conversação no espírito, que é uma dinâmica que favorece a escuta, favorece a partilha das experiências, ou seja, é uma experiência de discernimento, discernimento eclesial, discernimento em comum, que busca estar atento àquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo está comunicando hoje à igreja, não só através das vozes que representam a hierarquia, mas também de todos os ministérios, carismas, e vocações que compõem a comunidade do povo santo de Deus, né, dos batizados e batizadas. Então, a dinâmica do sínodo era exatamente esta, né, favorecer que essas diferentes vozes fossem escutadas e que nesta partilha se buscasse junto, caminhando junto, sínodo, um consenso, né, para ter clareza sobre o que o Senhor pede da igreja quanto à missão que ela tem que realizar no mundo de hoje. Uhum. Maravilha. Cristina, você... Marcos, só complementando, eu acho que eu queria comentar também, assim, o sínodo, porque não é só uma assembleia, a gente não vai só para vencer uma assembleia. Tudo isso que o Adelso traz nos toca muito, nos transforma também enquanto pessoas, porque a gente vive tão intensamente essa busca da orientação do Espírito, que a gente também se transforma nesse processo. Então, a gente viveu momentos tão fortes, né? Eu me recordo, por exemplo, da vigília ali no início, né? Uhum. Da reconciliação. Meu Deus, que momento forte para a gente. Eu, sinceramente, só chorava ali naquele momento, porque era tão forte ver a igreja pedindo perdão, né, por tantas situações, e tudo isso mexe muito com a gente e nos conduz nesse processo. Então, é muito mais que estar numa assembleia, é também ser transformada pelo processo que ali a gente vai vivenciando. Uhum. Olha, e realmente, Cristina, eu me recordo de ver uma foto que você estava muito emocionada, né? Ali, acredito, imagine, ouvir agora o seu testemunho também nos dá a dimensão daquilo que foi vivido, né? A expressão, a Sônia participou logo na semana seguinte, né? E falava assim, aqueles pedidos foram escritos, foram os pedidos do próprio Papa Francisco, né? Ele mesmo colocou, olha, nós precisamos de pedir perdão. E que bom você recordar, trazer este elemento aqui para nós. Padre Adelson, a partir, né, já dessas partilhas iniciais, o que fica, que lições que ficam para a igreja e acho que para vocês também que participaram deste processo sinodal? Quais que são as principais? Acredito que são muitas. A começar por esta que a Cristina agora mesmo estava ressaltando, não é que não é só participar ou organizar e executar um evento, porque o sínodo do Papa Francisco várias vezes ressaltou isso, não é um evento, não deve ser visto como um evento, ele é um processo, e ir atrás de um processo é uma experiência, né? E não é uma experiência somente pessoal, uma experiência comunitária. Mas, assim, acredito que cada um de nós ficou tocado pela experiência e, além disso, ficou incumbido, recebeu uma missão, e isso foi recordado pelo Papa no discurso final do sínodo, né, da Assembleia Sinodal, quando ele disse que contava muito conosco, porque seremos nós que tivemos essa oportunidade única, né, de viver a experiência desde dentro do que é uma Assembleia
do sínodo sobre sinodalidade, que devemos ser porta-vozes, portadores, que é um tesouro que não deve ser guardado somente para nós, o Papa dizia, né? Então, acho que agora, o depois da Assembleia Sinodal, o sínodo continua, porque ele é um processo, a sinodalidade continua, porque ele é um estilo de ser igreja, de viver, de compartilhar juntos a nossa fé, mas cada um de nós no seu lugar, né, na sua igreja particular, local, no seu movimento, na sua pastoral, nós temos que encontrar espaços, motivar e compartilhar essa experiência com os nossas irmãs, com os nossos irmãos, e ajudar que a igreja continue e seja cada vez mais essa igreja da escuta, essa igreja da inclusão, porque sinodalidade é ouvir a todos, e o Papa, né, não se cansa de repetir, né, todos, todos, todos e todas. Então, todas as vozes que formam esse povo de Deus têm que ser escutadas. E aí está a riqueza, né, porque é daí que brota aquela que é a voz que o Espírito de Deus está nos comunicando e que nos fala de tão diferentes e diversos carismas, ministérios, como também fala pelos próprios eventos históricos, pelos eventos da própria Mãe Natureza, né, que está constantemente a gritar, e nós temos que ter ouvidos e corações sensíveis para escutar tudo isso. Então, acho que é o que fica marcado em cada um de nós, e esse grande desejo de compartilhar isso também. Maravilha. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente continua essa conversa com a Cristina dos Anjos e o Padre Adelson Araújo. Até já. Nós já estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado a você que a cada programa se coloca numa atitude de escuta, de aprendizado, que compartilha. E o que nós vivemos como igreja nesta sessão também foi precedido de muita reflexão, de escuta às bases, e todo este conteúdo está disponível aqui porque nós fomos conversando ao longo deste tempo no programa Igreja Sinodal. Então você pode rever os nossos programas, basta procurar @Igreja Sinodal no YouTube e assim você vai olhar tema por tema e, claro, compartilhar também, aprofundar na sua comunidade. Hoje a gente está conversando com 2 dos brasileiros que participaram deste período do sínodo, uma madre sinodal, a Cristina dos Anjos, e um padre sinodal, o Padre Adelson Araújo. Já partilharam um pouco das experiências. Nós vamos falar ainda sobre o documento final largamente nos próximos programas, mas eu queria, Cristina, ouvir a sua participação, um ponto que me chamou bastante atenção. Você mencionava da relevância, da importância das mulheres participando desta Assembleia com voz e voto, mas no documento final, o parágrafo que teve maior resistência, que teve maior não, né, embora aprovado, foi exatamente um parágrafo que se referia às mulheres. Como é que a gente pode olhar essa abertura, mas ao mesmo tempo uma resistência? Primeiro, eu acho que a gente precisa afirmar que toda essa discussão em torno da participação da mulher, ela é algo que toda a igreja precisa discutir, não é uma questão só das mulheres, né? Na verdade, um caminhar dessa igreja para que ela seja mais sinodal. Então, é um diálogo para todo mundo, para as mulheres, mas também para os homens jovens dessa igreja, né? Eu prefiro olhar, Marcos, ao contrário, ao invés de falar dos 97 votos que não foram a favor, olhar quantos votos foram a favor. Porque o que eu percebo nessa segunda etapa é já um processo diferenciado da primeira, sabe?
Nós tivemos momentos de diálogo com a equipe 5, que é a equipe que está com essa temática, e foi muito, muito bacana ouvir cardeais, ouvir bispos, padres, dialogar com a mesma força que as mulheres no tema das mulheres, colocando a importância da igreja se abrir para isso. Então, eu acho que a gente precisa fazer um movimento contrário, começar a dizer, nós estamos em um processo, a gente cada vez mais tem um número maior de pessoas afirmando a importância das mulheres nessa igreja, não só em termos de participação, mas de liderança. E eu acho que as resistências, elas existem, não só nesse tema, mas em vários outros, e a gente precisa ir trabalhando, construindo. Eu acho que, por exemplo, foi muito importante, durante o sínodo, por exemplo, ter o cardeal de Manaus, né, dizendo, afirmando, a partir da experiência da região, que ali o diaconato já é vivido em vários lugares, em várias partes, porque as mulheres estão lá assumindo esse papel. Então, assim, hoje eu acho que a gente cada vez mais tem que demonstrar e explicitar essa vivência e, a partir dela, tentar fazer as mudanças. As mudanças, elas sempre ocorreram a partir da vivência, da base. Então, a gente tem que avançar nesse sentido. E ficar feliz do número de pessoas que afirmaram a importância das mulheres, de continuar aberto o tema do diaconato, mas também dialogar sobre liderança feminina na igreja. Uhum. E um ponto muito bom, Cristina, você destacar isso, acho que é este impulso que a gente precisa, que também durante a Assembleia um encontro do Papa com as mulheres presentes, né? Acho que também mostra a importância e a necessidade de não só dialogar, de falar, mas de praticar também. E nos espaços de liderança a gente vê já em alguns, mas que precisa de ser ampliado para as nossas realidades. Padre Adelson, no bloco anterior você comentava, né, o Papa Francisco os incumbiu de serem assim, portadores, porta-vozes, embaixadores da sinodalidade, e teve uma fala dele que me chamou muita atenção na homilia da missa de encerramento, que ele foi, mais ou menos assim, que eu não quero uma igreja sentada, não é para ficar sentado, é para a gente colocar essa reflexão, estar em movimento como igreja sinodal missionária. Como é que a gente escuta este apelo do Papa Francisco e traz isso para a realidade das nossas comunidades? Muito bem. Eu só complemento a fala da Cristina, enquanto ela estava falando, eu estava fazendo as contas aqui, e na linha do que ela estava dizendo, né? A gente não ficar pensando só nos 97 votos contra, mas pensarmos nos 268 votos a favores, sabendo que a maioria desses votos vem de bispos, né? Porque a Assembleia do Sínodo é uma Assembleia de bispos ainda, que, por desejo do Santo Padre, Papa Francisco, ela foi alargada e incluiu neste sínodo também a presença de leigos, de leigas, de consagrados, de consagradas, né? Essa voz feminina, portanto, que é assim tão presente e é uma voz de liderança na igreja. A Cristina lembrava as palavras do Dom Leonardo, né? Eu sou de Manaus também, nós dois, eu e Dona Nath, tivemos a oportunidade até de entregar uma imagem da Nossa Senhora da Amazônia para o Papa. E no Sino da Amazônia já se falava disso, se reconhecia que em muitas paróquias, dioceses da Amazônia, são as mulheres que, na verdade, não são só diáconas, elas são párocos, não é? Porque são entregues a elas a administração paroquial. Então, pode ser que para alguma diocese, de algum lugar ainda do mundo, isso ainda não aconteça, seja uma novidade. Para nós, isso faz parte da nossa realidade, a liderança feminina e o quanto nós somos devedores à presença das mulheres na nossa igreja. Então,
O Papa, acho que nos convoca a isso, né? A sermos criativos. Quando eu falo nós batizados, mas especialmente aqueles que estão, né, exercendo função de liderança, de hierarquia, de autoridade, que sejam criativos, né? Que reconheçam isso, e que deem esse empoderamento, que não é busca de poder, mas é reconhecimento de uma liderança que já existe. E quando a gente fala de igreja que não pode estar sentada, como falou o Papa, né, você recordou bem a homilia de conclusão do sínodo, é porque ele se baseava no Evangelho do domingo, né, que fala da figura do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, aquele jovem que está sentado à margem, é cego, mas ele não se conforma com aquela situação. Então, quando ele ouve Jesus passando, ele se ergue, ele se levanta, ele começa a gritar, ele incomoda, não é? E o Papa pega esse exemplo do Bartimeu e nos pergunta, né? Quantas vezes nós também nos deixamos ficar cegos, não é? A tanta realidade que deveria nos converter. E depois ele fala, não é? Nós não podemos ser uma igreja que se senta, e ele acrescenta, que se senta e desiste de anunciar o reino, desiste de a luta por ver esse reino se concretizar. E aí ele acrescenta mais uma igreja que ouve o clamor do mundo, não é? Uma igreja que suja as mãos para servir ao Senhor. E quando ele fala isso, ele até diz, pode ser que eu vá escandalizar alguém dizendo isso, mas a igreja dele é essa igreja que suja as mãos para ir ao encontro daqueles que estão como Bartimeu, estão à margem, mas estão gritando, me ajuda, Senhor, não é? E nós, como cristãos, somos chamados a ir ao encontro dessas realidades. Olha aí que maravilha e que bonita provocação e que a gente está hoje podendo recordar aqui no nosso programa. Eu quero fazer um desafio para vocês dois agora. Vocês foram enviados, enquanto participantes da Assembleia, para serem esses porta-vozes e embaixadores. Então, eu quero agradecer a participação de vocês e, nessa despedida, para deixar uma breve mensagem, um incentivo para quem está nos escutando como embaixadores da sinodalidade. Padre Adelson, que já está aqui na tela comigo, pode começar. Que nós não tenhamos medo, né, de sermos uma igreja que vive essa unidade. Foi uma experiência tão linda vivida no sínodo, na Assembleia Sinodal, uma igreja que é una, se reúne em torno à figura de Jesus, mas ela é tão diversa nos seus carismas, nos seus modos, nas suas expressões, até nas suas espiritualidades. Então, que a gente não tenha medo do diferente, não tenha medo da diversidade, mas que sejamos, de fato, a igreja com o coração de Jesus. O Papa acaba de publicar, né, uma encíclica sobre o coração de Jesus. Sim. Uma igreja que sabe ser acolhedora e sabe incluir e contar com todos e todas, como diz Francisco. Amém. Obrigado, Padre Adelson. Cristina dos Anjos, agora é com você. Seu incentivo para quem está nos escutando. Eu acho que é muito importante que cada um e cada uma de nós, de fato, acredite que pelo batismo nós somos todos e todas iguais em dignidade. E por isso, todos e todas temos um lugar nessa igreja. O Papa Francisco está nos convocando para isso, né? A gente precisa acreditar nisso e de fato, buscar nessa igreja o nosso lugar. Porque esse lugar está ali para a gente. Então, não desanime, não percam a esperança e, de fato, dialoguem a partir da sua dignidade enquanto pessoa batizada nessa igreja. Amém. Obrigado, Cristina dos Anjos. Um abraço aos nossos dois convidados de hoje, Padre Adelson, Cristina, e um abraço também para você aí de casa. O programa Igreja Sinodal dessa semana vai ficando por aqui, mas a semana que vem a gente está de volta. Até lá.